E vamos começar com tudo, gente, com a Carol Santana, Carolina Santana. Ela é de Niterói e é médica veterinária. E nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação dos nossos pets. E também vamos falar, gente, uma coisa bem bacana, bem interessante, que é os cuidados com os animais nessa época do ano. É muito importante a gente parar e pensar um pouquinho dos nossos cuidados com os animais nessa época do ano, que é muito calor e tem todos os cuidados necessários. Seja muito bem-vinda, Carolina. Muito obrigada, boa noite. Carol, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação dos nossos pets, né? A gente falava agora há pouco sobre a importância de se alimentar o pet da forma adequada. E você teve que entender um pouco sobre essa realidade após ter 3 animais que sofreram com câncer, não é isso? Fala um pouco sobre essa história pra gente. Sim, exatamente. Eu, alguns anos atrás, exatamente 6 para 7 anos atrás, eu perdi 3 cães para o câncer. E como profissional da área, como médica veterinária, eu achava que eu poderia mudar a alimentação deles, né? Que eu poderia ter feito algo mais ancestral, voltado para o que eles comeriam se eles estivessem caçando, né? E eu comecei a minha busca em algumas pesquisas sobre cursos, achei esses cursos para fazer e desde então estou trabalhando aí nessa área que é a minha paixão hoje, que é a nutrição veterinária. E realmente eu vejo uma melhora muito grande, não só nos meus, mas também nos meus pacientes. Eu vejo pacientes em casos assim, estados gravíssimos, tendo uma melhora muito grande quando a gente introduz a alimentação e também uma boa suplementação. Qual é a diferença de uma alimentação convencional que as pessoas dão em casa para os seus animais para essa direcionada para os animais para evitar algumas doenças? Fala um pouco da diferença para a gente. Sim, nós temos no mercado vários alimentos industrializados, também com funções, né, para algumas patologias, que a gente chama de alimentos terapêuticos. Porém, quando a gente oferece um alimento natural, e aí a gente pode comparar a nossa própria alimentação, um alimento de fast food ou industrializado, todo dia para a gente também não faz muito bem, né? A gente sabe disso e a gente vê uma realidade também cada dia mais a quantidade de seres humanos doentes, de pessoas doentes. E isso tem acontecido com os animais também, tá? Eles têm uma grande variedade de patologias, muito semelhantes às nossas, a maioria são idênticas às nossas, e também muitas delas se dão pela nutrição. Porque você imagina, um animal que caçava, eles são carnívoros, os cães e os gatos são carnívoros. Então, eles caçavam, comiam as presas deles, que são basicamente o quê? Carne, proteína, gordura, e ali também tem os nutrientes naquele organismo como um todo. Comiam os ossos, né? Trituravam os ossos. E aí você pega e domestica esses animais e começa a oferecer um alimento industrializado. Não estou dizendo que seja completamente ruim, ok? Porém, quando você oferece a eles algo que é mais característico, a ancestralidade deles, é o que eles caçariam, você consegue ver um resultado muito melhor. São alimentos que vão ser digeridos mais facilmente, que vão ter um aproveitamento muito melhor a nível intestinal, porque a gente sabe que hoje tem todo esse boom aí da saúde intestinal e para os nossos pets funciona da mesma forma. Eu brinco até que eu sou a chata do intestino, de tanto falar da flora intestinal para os meus clientes e também para os meus alunos. Então, assim, de forma prática, né? Existem rações que são mais Sim. eficazes para não causar algumas doenças nos animais. Isso a gente pode fazer de forma prática. As pessoas têm que tomar mais cuidado com a alimentação, com as rações que se compram? Precisam. Sim, precisam, porque a gente, no mercado de rações, nós temos algumas rações que a gente chama de combates, elas não são tão nutritivas, não tem tantos nutrientes assim. Temos as rações prêmio e as super prêmio. Tá? Porém, a gente sabe hoje que o carboidrato para os nossos pacientes que são carnívoros, para os nossos animaizinhos,
não é algo que é muito bom. O organismo deles não digere de uma forma adequada, principalmente os felinos que são estritamente carnívoros. Então, por mais que eu tenha uma ração de muito boa qualidade, que tem todo um premix vitamínico, né, que seja até mais voltada a um valor proteico maior, por exemplo, eu muitas vezes, para um felino, vou ter um excesso de carboidrato, mesmo essa ração sendo mais proteica. Então, o que eu costumo fazer e até indicar, porque felinos eles são mais difíceis a se adaptar a uma alimentação diferente depois da vida adulta. Então, eu costumo indicar um sachê, né, aquelas latinhas que conferem umidade na alimentação, ou até mesmo como eu faço com os meus. Carne, né, proteína mesmo, podendo misturar na ração também, porque você vai melhorar a qualidade daquele alimento e vai, para o felino, importantíssimo, isso vai fornecer umidade na comida dele também e vai beneficiar os rins também, prevenindo as doenças renais que a gente vê afetar tanto os nossos gatinhos, né? Você é mãe de quantos? Porque você fala sempre os meus, assim, agora eu fiquei curiosa. Dos meus. Então, eu sou mãe de 6 felinos e de 3 cães. Cães enormes. A casa é cheia, então, né? A casa é cheia. De filho humano eu não tenho nenhum. Mas acaba, né, que o animal, quando você cria esse laço com ele, o pessoal de casa também se identifica sem sombra de dúvida, né? Quando a gente cria esse laço com o animal, passa a ser filho, né? Passa a ser realmente como a responsabilidade que você tem com ele, enfim. Isso é muito importante a gente trazer sempre esse laço de amor, que é um laço como se fosse uma maternidade ou uma paternidade, não é verdade, Carol? Exatamente. Eu vejo muito isso nos meus clientes. Eles mesmos se intitulam pais e mães de pet. E eu também sou assim. Quando eu tenho que levar os meus na clínica veterinária, ali eu sou mãe. Eu não sou veterinária nesse momento. Eu não fico nem para tirar o sangue deles. Que legal, legal. E agora vamos mudar um pouquinho o nosso assunto aqui, Carolina, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão toda dos cuidados com os pets nesse período do ano. É um período do ano, pelo menos a Carol, ela mora em Niterói, não é isso, Carolina? Não, em Teresópolis. Pertinho Teresópolis. aqui. Ah, então é perto. Também é friozinho. Isso. Porém, Isso. a gente tem gente do Rio participando, gente do Sul, enfim, tá bem. Tem gente de Goiás, Tá eclético, então né? tá bem eclético hoje o programa aqui. Mas, Carol, assim, a gente está passando por um período muito quente. Muito. Qual é a vantagem, na verdade, quais são os cuidados necessários nessa época do ano para a gente cuidar dos nossos pets, né? Porque assim como como nós, seres humanos, os cachorros, os gatinhos, também sentem muito calor, não é verdade? Sentem muito calor, muito. Então, assim, eu vou começar com a primeira dica, que ela não é nutricional, porém, para quem mora em Niterói ou região de praia, né, vai se identificar. E até na nossa região que está fazendo muito calor, não saiam com seus pets no horário de pico de sol ou que esteja com chão quente, porque de fato queima o coxim plantar deles. Então, não saiam em horários muito quentes, tá? Sapatinho, tem cão que não se adapta, eu também não sou muito favorável a sapatinho. Então, procurem sair com eles, andar na sombra, levar garrafinha de água, até mesmo gelada, se for possível. Eu aqui, quando eu caminho com os meus, eu sempre numa baixa temperatura e eu sempre levo comigo uma garrafinha, quer dizer, com os cães tem que ser uma garrafona de água, porque eles são enormes, né? Uma delas é uma São Bernardo. E dicas de nutrição, que eu adoro, né? E que eu ensino também no meu canal de YouTube, a fazer sorvete para pet, sorvetes naturais que você mesmo pode preparar em casa, picolé para pet. Você pode pegar água de coco, uma dica rápida, né? Água de coco, picar umas frutas vermelhas, manga, colocar na forminha de gelo e depois servir. Ou até mesmo bater bem uma manga ou uma melancia na água, no liquidificador, e depois colocar aquele suco ali para fazer gelinhos. E é muito gostoso, pode saborizar a água. O que eu faço muito com os meus no verão, deixar pedras de gelo em potinhos no congelador, para poder ir colocando na tigelinha de água dele. Sim,
muita sede, sentem muito com calor. Inclusive, eu tenho relatos de pets e às vezes eu vejo os meus não quererem se alimentar tanto no verão ao excesso do calor. E quem mora muito em região quente, eu tenho pacientes em Guapi, tem pacientes no Rio, em Niterói, então o pessoal dessa região relata que eles oferecem a comida natural congelada ou gelada. Porque Olha, os pets Carol. não querem morna e não querem na temperatura ambiente, eles querem gelada. Realmente, tem alguns animais que são resistentes a comer mesmo, né? Se alimentar bem Sim, nessa época do ano. É, isso não é tão anormal assim, né, Carol? Isso é bem mais não, comum não. do que a gente possa imaginar. O calor faz com que até a gente às vezes não quer comer Até por a causa do gente, calor, não é? O animal também passa muito por isso. Então essas dicas sim, podem contribuir um pouquinho para uma alimentação suplementar, né? Uma coisa além daquela sim, alimentação que você tem mesmo que oferecer para o seu pet, exatamente. não é verdade? Com certeza. E quando a gente oferece uma comida natural, diferente do que muita gente pensa, a gente pode colocar temperos, a gente pode fazer praticamente como se a gente fosse fazer para a gente. Alguns temperos que eu indico, né, mostro para os meus clientes, a gente não pode oferecer para os pets. Porém, a comida dele não precisa ser insossa, não precisa ser sem sabor. Ela pode ter um pouquinho de sal, um pouquinho de salsinha, um manjericão. A gente pode fazer o uso de alguns temperos aí para eles. E é bem interessante isso, porque eles Que devoram a legal. comida, né? Sim, sim, muitos nem querem comer, né? Muitos têm uma Sim, dificuldade muito grande mesmo. Bom, sim. Carolina, eu adorei a nossa conversa. Tempo de TV é muito rapidinho, sabe? Queria que fosse É mais muito para a gente rápido. continuar. Porém, é bem rapidinho. E assim, quem quiser mais informações, a Carol falou que ela tem aí um canal no YouTube. Qual é? Fala pra gente, Carolina, o teu canal. O canal do YouTube é o Vet Gourmet Nutri dos Pets. E também tem o IG, né? Que é o Instagram, @Vet Gourmet. Quem quiser só seguir, manda Védia Veterinária direct. Tem Gourmet, né? muita dica lá, muita coisa boa. Ah, eu fiquei curioso. Depois eu vou lá dar uma olhadinha. É muito importante, porque realmente a gente sabe que não é um período muito fácil, né? E eu acho que o mais importante de tudo é nós humanos, nós pais, mães, enfim, de animais, não expor o animal também tanto a essa situação climática. Se não tem necessidade de levar o Sim, animal com você, vamos supor, na esquina para ir na padaria, deixa ele em casa. Porque realmente, se tiver aquele sol quente, né, que eu tô querendo dizer, não vamos expor, vamos ter cuidado, porque é muito necessário esse cuidado. Muito obrigado, Carol. com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigada e obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Até a próxima.